Nós estamos aqui falando dos processos psicológicos básicos, né? Então a gente vai dar continuidade agora, a gente vai falar sobre o pensamento. Né? O pensamento é um processo complexo, muito complexo na psicologia, e é definido como responsável por transformar a informação recebida, organizá-la e dar sentido a ela. O pensamento, o que eu faço? Eu recebo a informação do meu meio, isso é muito rápido, porque a gente não fica pensando sobre o que está pensando o tempo todo, mas a gente recebe esses estímulos, essas informações, então a gente organiza na nossa mente e a gente dá um sentido a ela. Quando há algum tipo de transtorno no pensamento, algum comprometimento, nosso pensamento também pode ser confuso, assim como a linguagem também pode ser confusa. Então, sempre que há algum tipo de transtorno ou comprometimento em alguma área, seja pela química cerebral, seja por algum trauma, enfim, alguma situação de crise, quando esses processos eles podem chegar confusos, e aí a gente vai perceber na linguagem, no pensamento. O estudo do pensamento ele começa com a lógica aristotélica, mas esta não se mostrou eficaz para a sua análise, porque o ser humano não raciocinava com a lógica, somente com a lógica, né? A gente raciocina também, a gente pensa também com outras coisas, porque a emoção está ligada ao pensamento, tudo isso está ligado ao pensamento. Mesmo assim, a ideia mais aceita é de que seu objetivo é atuar como um mecanismo de controle diante de situações que não são apresentadas, né? Como eu disse, os estímulos vão chegando até nós, então ele processa o que chega, as informações, o pensamento ele organiza e ele dá um sentido a elas, né? Estabelece relações entre os conceitos por meio de elementos de outras funções mentais, como a gente viu anteriormente, além de criar novas representações, ou seja, novos pensamentos. Ele é tão complexo que ele tem uma capacidade de organizar o que nós conhecemos. Aí envolve o processo de aprendizagem, de memória, que eles estão muito relacionados. E aí eu posso dar novos sentidos, organizar de outra forma. Então o pensamento, ele é fluido, né? E ele é importante que seja assim, é saudável que seja assim, porque quando a gente tem algum comprometimento que o pensamento ele é muito fixado, a pessoa não tem condição, às vezes, de ter uma modificação, pode ser que haja algum comprometimento aí. Então a gente dá novas representações e novos significados. O pensamento ele permite isso. O pensamento possibilita a associação de dados e sua transformação em informação. Parece muito com uma máquina do computador, né? Assim, ele transforma dados, ele transforma informações, estando consequentemente associado à resolução de problemas, tomadas de decisões e julgamentos. Então o pensamento ele me permite fazer esse filtro, organizar para que eu tome decisões, para que eu me comporte. E aí são muito rápidos, a gente não fica pensando, como eu disse, nesses processos, como eles acontecem, mas a gente sabe que eles estão acontecendo ali. A atenção é um processo encarregado de concentrar nosso recurso, né, em uma série de estímulos e organizar e ignorar o restante. Eu preciso dar minha atenção aqui. Vocês estão agora assistindo essa aula. Vocês precisam dar atenção aqui comigo agora. Tá acontecendo vários estímulos ao seu redor. Às vezes tem uma outra TV ligada em algo, às vezes tem um barulho lá fora, tem uma criança correndo. Mas a atenção ela me permite focar naquilo que eu preciso agora como foco e ignorar outras coisas ao meu redor. Isso ocorre porque nós recebemos uma grande quantidade de estímulos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo aqui está acontecendo várias coisas, né? A luz está ligada, se tá o ar-condicionado tem frio, se não tem calor, tem vento, tem um barulho lá fora. Então são vários estímulos ao mesmo tempo. Mas a atenção ela me permite me focar em algo que eu preciso naquele instante. O processo de atenção ele é adaptativo, porque senão nós ficaríamos perdidos sem saber que estímulos deviam reagir. Então, já pensou se a gente não tivesse essa maneira de adaptar a nossa atenção a algo que precisa? A gente ia ficar perdido sem saber o que eu preciso prestar atenção agora. Então a atenção, ela me traz... Tem pessoas que são mais concentradas, conseguem focar mais a atenção. Tem outras pessoas que vão ter dificuldade, mas assim, enfim, em algum âmbito, assim, em algum nível, a gente precisa utilizar e nós utilizamos esse processo psicológico. Ela é determinada por 2 fatores. E aí é importante dizer, a estrutura dos estímulos externos que chegam ao indivíduo, né? São os estímulos que estão ao meu redor, calor, frio, barulho, está quente, iluminação, está escuro. Então são vários estímulos, são os estímulos externos, né? Também referentes a atividades do próprio sujeito, né? Isso é a estrutura no campo interno do mesmo.
Quanto à estrutura dos estímulos externos, fatores como intensidade, volume, iluminação, novidade ou diferença, cenas incomuns podem alterar a nossa capacidade de atenção, né? Já em relação à estrutura interna, podem ser elucidados pontos relacionados às necessidades de interesse do indivíduo. Por exemplo, eu gostaria de estar focado em várias coisas, um filme, e tem muitas coisas, mas eu preciso terminar essa disciplina, porque eu tenho que assistir essa aula, eu vou ter uma prova para fazer, então há uma necessidade interna minha, então eu foco, direciono minha atenção com relação àquilo. Com relação ao externo, eu tô aqui, posso estar e tem um barulho lá fora, de repente minha atenção é voltada para aquilo, tá? Então muitas vezes a atenção se molda a partir de uma necessidade de sobrevivência. Algum cheiro de alimento, né? Ao som de um carro em alta velocidade, minha atenção... Olha, ela é interessante porque ela é importante para a nossa sobrevivência. Se a gente não tivesse essa atenção, inclusive a diferença, a sons, a ruídos, a gente não escutar, às vezes, quando a gente está e vem um carro em alta velocidade, e aí eu preciso parar para não atravessar a rua. Então, a atenção, ela me dá também essa questão da sobrevivência. Ela atua nisso também, a sobrevivência da espécie. Há duas tipologias de atenção, a involuntária e a arbitrária. A primeira, que é a involuntária, ela ocorre quando o estímulo forte é verificado pelos nossos sensores, seja auditivo, né, a visão, tato, olfato, paladar. Às vezes é um estímulo externo de intensidade muito grande, um barulho muito alto, uma porta que bateu, e de repente a minha atenção involuntariamente ela se volta para aquilo. A atenção arbitrária não, ela é presente apenas nos seres humanos, né? Ela não tem nos animais, os outros animais eles não demonstram esse tipo de capacidade. E aí, arbitrariamente, a gente muda o foco de atenção de forma rápida. Né? A gente consegue focar e dizer, eu vou assistir aqui, eu não vou dar atenção agora, aquele barulho ali, a gente faz esse filtro e a gente consegue mudar a atenção. Só os seres humanos que é percebido esse tipo de atenção arbitrária. A memória, importantíssimo. É um processo psicológico básico que permite codificar a informação para armazená-la e depois recuperá-la. Eu só aprendo se eu utilizar a memória. Porque como é que eu vou aprender algo e armazenar e guardar se eu não tivesse a memória? Eu teria esquecido e aí eu teria que aprender novamente todas as vezes. Então a memória ela me permite isso. Ela é um processo essencial e ela está relacionada com praticamente todos os outros processos. Tá? Com a linguagem, como é que eu vou usar a linguagem se eu não memorizar essa linguagem? Então ela é extremamente importante. E aí quando há algum déficit, quando ela é comprometida, a gente vai ter aquele tipo de esquecimento, né? A amnésia, enfim. A memória nos permite lembrar de informações explícitas, tais como a capital da França, informações de procedimentos, como andar de bicicleta, né? E a memória existe porque é muito útil ter informações sobre nossas experiências, e aí para a sobrevivência da espécie também é muito importante, né? Nós passamos por experiências e aí nós aprendemos, nós armazenamos e nós sabemos assim como agir a eventos futuros, porque eu já fiz uma vez. Eu preciso chegar em determinado endereço. E aí eu vou a primeira vez, eu aprendo. Na segunda vez eu já sei aquele caminho porque eu já passei, eu já aprendi aquele caminho. Ela é capaz de interagir com processos biofisiológicos, né? Um exemplo disso é a memória do corpo, né? Onde certas patologias podem se apresentar mais facilmente devido a um histórico de saúde. As células elas têm memória, a memória celular. E aí ela é basicamente, para a manutenção da memória, existem 3 fases necessárias para que a memória se estabeleça. A fixação, a evocação e o reconhecimento. A primeira, que é a fixação, ela é a capacidade de guardar imagem, informações novas, ela fixa, eu guardo aquela informação. A segunda, que é a evocação, ela é a possibilidade de atualizar os dados inicialmente guardados, né? Eu vou atualizar aqueles dados que eu já guardei, eu estou ali evocando a memória aquilo que já está fixado. E a última fase, que é a fase do reconhecimento, é a capacidade de reconhecer o que foi evocado, né? Também esse processo ele é muito rápido, a gente não fica pensando e lembrando das coisas assim, agora eu estou fixando, agora eu estou evocando. A gente não faz isso, mas é assim que ele dá, né? Por exemplo, eu sei o caminho da minha faculdade, porque eu vou evocar aquela memória, eu reconheço aquilo dali e aí eu consigo lembrar porque eu já memorizei.
É importante também destacar que normalmente entende-se a memória como uma possibilidade de resgatar pontos do passado. E aí essa é a memória de longo prazo, né? Geralmente ela é uma memória muito mais fixa, ela é muito mais enraizada, a memória de longo prazo. Tanto é que a gente percebe quando há pacientes com algum comprometimento, principalmente pessoas mais velhas, quando começam a desenvolver o Alzheimer, eles começam a perder a memória recente, mas eles lembram da memória a longo prazo, eles lembram de coisas da infância, da juventude, mas eles começam essa memória mais recente, que ela não é tão fixada. Além desse aspecto, dessa memória de longo prazo, a memória sensorial é que ela registra só temporariamente, geralmente são segundos as informações e a gente esquece, os sentidos que transmitem ela. E aí a memória de curto prazo, que é a memória que ela é mais fácil de ser esquecida nesse sentido, tá? São coisas mais recentes também. E aí também tem a motivação. Entre os processos psicológicos básicos, né, a motivação é responsável por fornecer ao corpo recursos para realizar um comportamento. Como assim? Se a gente não tivesse a motivação, quando a gente quer realizar um comportamento ou quer chegar a algum objetivo, a gente teria dificuldade. É a motivação que nos impulsiona a algo. E aí ele é um processo responsável por ativar esse corpo e colocá-lo no estado ideal que ele precisa. Eu estou motivado para fazer uma corrida. Então, a motivação, ele vai me auxiliar nesse processo para que esse corpo desenvolva e consiga fazer a corrida que eu preciso fazer. Ou então, estar aí sentado assistindo a aula agora. Há uma motivação por trás disso. Então, isso me permite e me direciona a um objetivo. E aí é interessante, outro aspecto que a gente vai ver na motivação é a sua direcionalidade. Não apenas ela não prepara somente o corpo, né? Mas ela também se encarrega de dirigir condutas e opções possíveis. Porque é através da motivação que eu vou fazer escolhas. Eu podia estar assistindo um filme agora, mas eu preciso me formar, eu tenho que estudar, eu tenho uma prova, então em vez de assistir esse filme, eu vou assistir a aula. Entende? Então eu faço também escolhas motivadas. A função da motivação é fazer com que o indivíduo direcione sua conduta em direção a metas e objetivos, né? Eu tenho metas, eu tenho objetivo, então a função da motivação é me colocar nesse caminho para alcançá-las. E para evitar que eu permaneça parado sem ter qualquer comportamento. Se eu não tivesse a motivação, provavelmente a gente teria dificuldade de realizar tarefas. E ele é um processo que está muito relacionado com a emoção, que a gente vai ver, e com a aprendizagem, né? Eles estão sempre muito relacionados. Ela pode ser intrínseca e extrínseca. A motivação intrínseca, ela vai falar de projetos e planos que eu tenho. Por exemplo, eu tenho que me formar porque eu gosto muito da cadeira de educação e aí eu quero dar aula. Há toda uma questão regulada por objetivos meus, né, de forma que vem de mim. E há também a extrínseca, que fala de fora, né, do que vem de fora. O que é a motivação extrínseca que eu posso dizer aqui? Eu tenho que terminar porque eu vou ganhar um prêmio, eu tenho que cumprir essa tarefa porque eu vou ganhar uma medalha, porque eu vou ganhar um aumento de salário. Às vezes, as duas coisas podem estar relacionadas. Às vezes, eu tenho um objetivo que pode estar relacionado com questões intrínsecas e extrínsecas ao mesmo tempo, né? Ela está ligada a desejos externos, o qual não depende apenas de você, mas ela tem um intermédio de outras pessoas, né? Principalmente quando ela é extrínseca. Ela é intermediada também pela relação, pelo social, por outras pessoas, né? Pra gente conquistar, pra gente chegar a um objetivo desejado, almejado. E aí a gente vai falar aqui da emoção. A emoção são reações aos estímulos externos que nos permitem guiar o nosso comportamento e agir rapidamente. Ela é extremamente importante, inclusive, para a sobrevivência da espécie. Por exemplo, se eu não tivesse a emoção, eu não saberia quando há perigo, né? Eu não saberia, às vezes, reagir de uma forma adequada a alguma coisa. E quando há um comprometimento, às vezes, psicológico em alguma das funções, por exemplo, eu posso ter emoções desconexas com aquilo que eu estou vivendo, né? Digamos, eu estou, às vezes, num momento de um acidente, alguma coisa, aí eu estou morrendo de rir. Então, eu sei que há pessoas que, às vezes, as emoções ficam descontroladas e elas têm reações que são desajustadas com aquele momento, né? Nem sempre há uma patologia, às vezes é só uma crise muito grande, uma emoção muito forte,
e ela acaba perdendo o controle. Mas enfim, as emoções elas nos dão elas guiam o nosso comportamento e permitem com que haja a sobrevivência e a adaptação da espécie. As emoções têm um componente triplo, somático, que são mudanças fisiológicas, soma, vem do corpo, né, a soma. E aí ele vai falar, por exemplo, quando a mulher está no período menstrual, que ela tem reações, porque há mudanças, questões fisiológicas, às vezes você está doente, ou então há uma mudança hormonal, vai afetar as suas emoções. Suas emoções ali, elas estão relacionadas com a questão física. Questões comportamentais, né? O aspecto do comportamento desencadeia emoção, ou seja, às vezes como o outro me trata e eu fico muito feliz, ou então eu fico muito triste porque aquela pessoa disse algo com relação a mim que eu não gostei. Então o comportamento ele afeta as emoções, e o sentimento seria a experiência de uma emoção mais subjetiva, né? Que tá, aí quando eu falo de subjetividade, normalmente eu vou dizer, fala dessa construção individual minha, que aí vem do meu meio social, da forma como eu penso, envolve questões da minha família, da minha infância, é uma construção que é muito particular nossa. E as emoções também são afetadas por isso, né? Às vezes eu posso assistir um filme e aí de repente a cena me lembrou algo e aí eu fico muito emocionada. Então as emoções elas são desencadeadas também por fatores que são subjetivos nossos. A função da emoção é conseguir dirigir o nosso comportamento de forma rápida e eficiente. Como eu disse, se eu vejo uma situação de perigo, eu vou reagir de que forma? Então, meu corpo também é orientado por isso. A maioria das decisões carecem da importância necessária para dedicar um tempo e recursos elevados. E é aí que a emoção atua, ou seja, eu vou tomar decisões que são importantes e a emoção ela também atua nisso, né? Ela está relacionada à tomada de decisão também. Qualquer decisão que é mediada, ela é mediada por nossas emoções, seja em um grau menor ou maior, mas sempre nossas decisões há uma relação com a emoção. Se eu vou escolher um emprego, se eu vou sair do emprego, se eu vou romper uma relação, sempre em menor ou maior grau, as nossas emoções elas estão aqui envolvidas nos processos de tomada de decisão. Pela perspectiva na neurociência, a emoção é um complexo conjunto de padrões, a neurociência vai dizer isso, de padrões emocionais que são complexos, esse conjunto, a partir da união de determinadas reações químicas e neurais. Então, as emoções há um envolvimento químico e neural. Se houver algum tipo de comprometimento também, há um acidente, alguma coisa, as emoções elas podem ficar comprometidas, né? O hipotálamo nosso, ele é regulador disso. Quando há alguma disfunção, por exemplo, pessoas que têm hipotiroidismo, se elas tiverem alguma disfunção, se não estiver regulada, elas podem ter uma afetação nessas emoções de uma forma desordenada. Outro ponto relevante é a capacidade química de manter experiências vivas na nossa memória, né? E aí é importante, porque ela está muito relacionada à memória, a manter as emoções, elas evocam essas memórias, né? Como eu disse, às vezes é um cheiro que você sente, às vezes uma música que você ouve, você relembra, né? Ela evoca as emoções, aí você sente aquilo. Por exemplo, uma pessoa que ela já foi assaltada e, digamos, ela estava passando na rua e veio uma moto e parou do lado e o cara levou meu celular e eu fiquei com muito medo daquilo. E aí pode ser que outras vezes, quando a pessoa estiver na rua também sozinha, quer escutar o barulho de uma moto, ela relembra, né? Ela está muito ligada à memória e aí ela vai ter aquela reação, aquela emoção novamente de medo. Por mais que não seja um assalto, nada, pode ser outra coisa, mas vai evocar essa memória e ela vai ter reações. Dessa maneira, materiais químicos e neurais que produzem tristeza, alegria, vitimização, empoderamento, entusiasmo, eles vão resgatando e fortalecendo as memórias humanas. Além disso, as memórias também podem despertar emoções, como eu disse. Você pode lembrar de uma música, alguma coisa que remete você à infância, alguma coisa que é mais saudosa, e você pode ficar muito emotivo ali, chorar ou ficar muito feliz, porque as memórias elas estão muito relacionadas às emoções, né? E pode dizer que esses processos eles estão intimamente ligados, memória e emoção, tá?
tá? Então a gente vai ficar por aqui, a gente viu esses 8 processos básicos, né, que são essenciais para o nosso comportamento e eles estão extremamente relacionados ao desenvolvimento humano. Nós só nos desenvolvemos nas nossas capacidades humanas, de acordo com a gente viu os teóricos falando sobre cada fase do desenvolvimento, visões diferentes, mas estão muito relacionados aos processos psicológicos. Se há comprometimento nesses processos, provavelmente vai haver comprometimento também no desenvolvimento humano, tá bom? Eu agradeço vocês e até a próxima aula.